Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso sexto episódio da segunda temporada do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Hoje a gente tem como convidado o professor Marcelo Marcelino, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. O professor Marcelo Marcelino vai trazer uma discussão muito legal sobre aquisição de língua estrangeira, que a gente chama de L2. Você sabe o que é isso? Você sabe como é que se adquire uma língua estrangeira? Você sabe quais são os processos que estão envolvidos nessa aquisição? Espera já já que o professor Marcelo vai trazer para a gente várias discussões sobre isso. A gente agradece ao professor Marcelo pelo aceite do nosso convite. E a gente agradece também, claro, as nossas petianas Mayra e Laura, que vão conduzir o bate-papo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do nosso podcast. Só para não perder o costume, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem mais material para você se aprofundar no assunto. E também tem aquele nosso formulário para vocês darem um feedback para a gente, se vocês estão gostando ou não do nosso podcast. Então é isso, pessoal. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você vai ajudar a gente a produzir muito mais conteúdo legal na área de letras. É isso. Abraço. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mayra, sou estudante de letras em inglês. Sejam todos bem-vindos a um mais novo episódio do podcast Parafraseando. Hoje nós estamos aqui com o professor Marcelo Marcelino para discutir o tema bilinguismo e educação infantil. O professor possui graduação em Língua e Literatura Inglesa pela PUC de São Paulo, mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, também pela PUC de São Paulo, assim como doutorado em Linguística pela Unicamp e pós-doutorado pela New York University. Atualmente, ele é professor adjunto na Unifesp, no Departamento de Letras. O professor também atua na área de Linguística do Inglês, em aquisição do L2, bilinguismo, sintaxe comparativa do português e inglês, e ele é coordenador do grupo de pesquisa Infolink, investigações informais em linguagem e cognição, e membro do grupo de pesquisa Minimalismo e a Teoria da Gramática. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes de termos um convidado tão especial na área do bilinguismo aqui com a gente. Imagina, Mayra, eu que agradeço o convite, o carinho todo com que vocês conduziram desde o convite até o acompanhamento, e parabenizo vocês pela iniciativa e por estarem fazendo isso em plena pandemia, que é muito importante a gente não parar e manter a parte acadêmica e cognitiva viva nessa época. É verdade. Professor, primeiro de tudo, assim, a gente achou que ia ser muito interessante conceituar o que é o bilinguismo. Porque, para ser bilíngue, é necessário ter uma educação bilíngue ou estar inserido em um país com mais de uma língua sendo amplamente falada? Tá. Então, a definição de bilíngue é uma coisa extremamente complexa. Ela começa no início da década de 30 com uma definição do Bloomfield, que dizia que o bilíngue é nativo em duas línguas, né? E aí se criou uma ideia de que o bilíngue tem uma chavinha e ele muda de língua conforme ele quer, né? Uhum. Esse é um tipo de bilinguismo, e com o passar das décadas e os estudos cognitivos, a gente foi aprendendo que não existe esse conceito da chavinha. O bilíngue ele nunca é igualmente competente em todas as áreas nas duas línguas. Em geral, ele faz coisas melhores em uma língua e outras coisas melhores em outras línguas, né? Então, esse é o bilíngue de infância, o bilíngue que cresce em contato com duas línguas. O bilíngue que cresce em contato com duas línguas pode ser tanto o bilíngue que aprende em casa, porque os pais falam, como o bilíngue que vai para uma instituição em que a língua alvo é a língua de instrução da escola. Então, nesses dois contextos, ele pode começar muito pequeno. E a probabilidade nesses dois contextos é que ele se torne um bilíngue que a gente chama bilíngue simultâneo, que desenvolve as duas línguas simultaneamente, mas são dois sistemas. E os dois sistemas juntos fazem parte do conhecimento linguístico do bilíngue. Então, o bilíngue,
ele é um ser que tem dois sistemas. Ele não é igual dois monolíngues, não é igual você pegar se a gente pensar em português e inglês, não é igual você pegar um falante monolíngue de português, juntar com um falante monolíngue de inglês, vai dar um bilíngue. Não, o bilíngue, ele já é as duas línguas juntas, né? Isso já faz parte do repertório dele. Esse é um tipo de bilíngue. O outro tipo de bilíngue é o bilíngue consecutivo ou sequencial, que a gente chama, ou bilíngue tardio. Né? São todos diferentes termos para o mesmo bicho. Então, o bilíngue consecutivo, ou tardio, ou sequencial, é aquele que já tem a primeira língua totalmente fundamentada e estabelecida, e a partir daí ele começa a desenvolver uma segunda língua. Né? Então, ele vai a proficiência dele, o domínio da língua vai crescendo e o resultado é mais incerto. Né? Quando a gente pensa em aquisição de primeira língua, a gente sabe que a pessoa vai se tornar um falante nativo. Acabou, não tem discussão. Agora, quando você começa a aprender uma segunda língua, nem sempre você tem como garantir o nível de proficiência que a pessoa vai chegar. E a variabilidade é muito grande, as pessoas variam muito no seu final attainment, né? Na sua conclusão da aquisição em L2. E isso é bastante notável nos bilíngues consecutivos ou sequenciais ou tardios, como eu falei. Então, são dois tipos principais de bilíngues que a gente tem, né? O simultâneo e o consecutivo. O simultâneo cresce com as duas línguas, o consecutivo aprende uma e depois aprende a outra, e o nível de proficiência tem uma grande variabilidade no segundo. No primeiro também tem, vai depender de uma série de fatores, né? Se você aprende em casa, por exemplo, mas você nunca estuda aquela língua dos seus pais, a sua competência vai ficar, a sua competência comunicativa, a sua performance na língua vai ficar um pouco comprometida em relação a um que aprende em casa com os pais e também depois estuda a língua. Né? Tem uma série de questões, mas esses dois tipos principais de bilíngues, o simultâneo e o consecutivo, eles são classificados em termos de aquisição. Ou você adquire as duas línguas ao mesmo tempo, ou você adquire uma e depois adquire a outra. Então, qualquer pessoa que tem habilidades verbais, essa classificação é a que eu uso. Né? Tem autores que tem o Lee Wei, por exemplo, que fez uma compilação das classificações de bilíngues, e ele tem 27 tipos de bilíngues, se eu não me engano, e ele classifica aqueles que conseguem ler, mas não conseguem falar e não conseguem entender, aqueles que só entendem, mas não falam. Eu parto do princípio que a gente tem que considerar o que fala, porque a gente está falando de linguagem para comunicação, então a ideia é que você consiga se comunicar. E dessa forma a gente inclui as crianças também, com 1, 2, 3, 4 anos de idade, que já são bilíngues, que já têm contato com duas línguas e que não sabem ler, e elas, a única forma de comunicação é a verbal ainda. Então eu gosto do critério verbal. Inclusive, eu iria perguntar se existe alguma relação de idade, porque você falou na aquisição da língua simultânea e consecutiva. Então, se existe assim uma diferença de idade entre um limite de idade, digamos assim, para você ser uma aquisição sequencial ou uma aquisição simultânea, se existe algo assim. A gente não tem como responder, é com 2 anos, é com 3 anos. A teoria fala de 3 anos de idade, 5 anos de idade, 7 anos de idade, alguns falam de puberdade, mas assim, essa discussão toda se chama hipótese do período crítico, que tem um período depois do qual você não desenvolve mais a língua como um falante nativo. Mas cada vez mais a gente tem estudos, a maior parte experimentais, mostrando que tem uma relação, mais cedo é melhor, mas a gente não consegue precisar, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, a gente sabe que conforme a idade avança, determinadas características linguísticas vão ficando mais difíceis de serem dominadas por completo. Isso a gente sabe também, mas a gente também sabe que tem pessoas que conseguem suplantar essas dificuldades e acaba adquirindo a língua tal qual um nativo.
ou pelo menos em alguns aspectos. Então, a gente não tem uma resposta concreta para o período crítico, que algumas pessoas chamam de períodos sensíveis também, mas a questão do período crítico tem fundação principalmente na primeira língua, né? Depois de uma determinada idade, adquirir a primeira língua vai ficando muito difícil. A gente sabe isso através de alguns experimentos naturais, que não podem, obviamente, ser replicados, por questões éticas e humanas, mas no caso da segunda língua, mais cedo é melhor, mas não é só a idade, a quantidade e qualidade do input a que você é exposto vai ser determinístico. Vai ser determinístico e determinante em relação à capacidade linguística que você vai desenvolver ali. Então, tem, por exemplo, pessoas já mais velhas que passam a adquirir a língua depois da puberdade, por exemplo, e que chegam num nível praticamente indistinguível do falante nativo. Então, e a gente sabe que isso tem muito a ver com a quantidade e qualidade do input, né? A gente geralmente diz que o aprendiz, ele é muito, ele aprende a língua mais ou menos quando ele aprende na escola, que ele não aprende direito, que não é a mesma qualidade, mas se você pensar, Mayra, em termos de horas, pensa numa criança que, do momento do nascimento até mais ou menos 5 anos de idade, ela é exposta, ela fica exposta, vamos dizer, no português, no caso aqui em português, ela fica exposta ao português, vamos supor aí umas 10 horas por dia, com a mãe falando, ela meio dormindo, a mãe trocando, ela vai para a creche, ela vai ouvir o português mais ou menos 10 horas. Né? 10 horas por dia, vezes 7, são 70 horas em uma semana. Né? Vezes 4, você vai ter o montante de um mês. Aí você pega isso, multiplica por 12, você tem o número de horas que a criança é exposta à primeira língua em um ano, e multiplica isso por 5, você vai ter um número enorme. Eu já fiz essa conta, mas eu não lembro de cabeça. E aí você fala assim, nossa, a criança aprende tão rápido. Olha o número de horas. Aí você pensa num curso de inglês. O estágio 1, 60 horas. Estágio 2, 60 horas. Você chega no final do curso, você não cumpriu um ano de vida de uma criança. Então, o input e a qualidade são determinantes. Sim. Isso a gente sabe. Então, assim, tem que se considerar. A idade conta, mas o input e a qualidade também. Entendi. Fez sentido para você? Fez sentido. Uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer, porque a gente ouve muito por aí que crianças que estão com aprendizado bilíngue, elas começam a falar mais tarde. Porque a gente gostaria de saber se o senhor acha que isso é necessariamente verdade. Não, não é verdade. Muitas vezes é coincidência. Tem uma coisa, Mayra, não sei se você já ouviu falar, que chama estatística espúria. Não, você já ouviu falar disso? Tem um site, se você digitar depois, ele está em inglês, é Spurious Statistics, eu acho, se eu não me engano. E eles mostram, através de estatística, como determinadas coisas que aparentemente não tem nada a ver, possibilitam que você faça uma correlação. Então, tem uma coisa assim, dentre as coisas que tem lá, você encontra coisas como o número de filmes, a estreia ou a apresentação de filmes do Nicolas Cage e o aumento da taxa de suicídio. que não tem nada a ver. É só uma coincidência. São coincidências, mas assim, às vezes você consegue estabelecer uma relação estatística. Então, você tem lá, por exemplo, o número de vezes no ano que eu como batata frita e a quantidade de vezes que a minha internet caiu. E você consegue estabelecer uma relação. Então, não tem estudo provando que a criança bilíngue demora mais para falar. Isso é um mito, porque a gente ainda não tem estudo comprovando isso. Os poucos que a gente tem mostram que assim tem uma grande variabilidade entre as crianças. Tem criança que é mais silenciosa, que passa por fases
mais quietinha, mas tudo está funcionando aqui dentro. Né? Tem criança que começa a balbuciar, querer falar com 11 meses. Tem criança que tem 1 ano e meio e ainda está regulando falar até mamãe. Uhum. Eu tenho um amigo que tem um filho que ainda não falou mamãe e não falou nada, e tem 1 ano e meio. Né? Aí os pais já começam a ficar preocupados. Já começam a ficar preocupados, né? Não há motivo para preocupação. Acho que se a Cada criança está criança tem com... seu tempo, né? Elas têm o que a gente tem no desenvolvimento linguístico são milestones, né? São pontos chave que a gente tem que considerar no desenvolvimento. Mas várias dessas características podem acontecer no 14º mês de vida ou no 16º mês de vida. E tem crianças que vão apresentar no 14º, outros no 16º, outros no 17º. Então, assim, há uma diferença do momento em que isso acontece, mas não da forma como acontece. Né? As crianças vão passar por determinadas fases, elas vão se desenvolver de determinada maneira, e elas mostram uma grande variabilidade em relação ao momento em que elas apresentam determinadas características linguísticas. Então, tem criança que vai começar a falar antes, tem criança que vai demorar mais, tem muito mais a ver com a interação da criança e o seu entorno, e o quanto as pessoas falam com ela, o quanto ela é requisitada a falar. Uma criança que os pais e os adultos estão o tempo todo tentando imaginar o que ela quer e suprindo ela com as frases e palavras, ela vai demorar mais para falar, porque existe um esforço, né, envolvido em falar, em aprender a falar. E aí a criança vai ficar um pouco mais relaxada e talvez demore um pouco mais. Mas não há comprovação de que há relação direta entre o desenvolvimento, embora muitas pessoas falem, não há comprovação científica, estatística, através de estudos, comprovando que criança bilíngue vai forçosamente demorar mais. O senhor acha que essa crença surge de alguma espécie de estigma com relação ao aprendizado bilíngue? Porque talvez as pessoas se sintam um pouco, não sei, estigmatizem um pouco o aprendizado bilíngue, acham que é muita informação para a criança, algo do tipo. Sim, eu acho que grande parte, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que uma é o que você apontou, é a falta de informação, falta profunda de informação, e a segunda é o desconhecimento, né? Essa falta de informação, esse desconhecimento dos processos bilíngues leva, né, esse conhecimento, essa falta de conhecimento leva as pessoas a colocarem tudo na conta do bilinguismo. Então, qualquer problema que a criança tenha, é porque está na escola bilíngue, eu recomendo colocar numa escola monolíngue. Isso é muito comum vindo de psicopedagogos, de fonoaudiólogos, até de médicos que acompanham a criança, dizendo que isso é danoso. Mas são pessoas que falam assim, são a partir de crenças não fundamentadas, porque todos os estudos que nós temos sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças bilíngues apontam para vantagens no desenvolvimento, para antecipação de determinados desenvolvimentos, principalmente de ordem superior. Né? Então, eu acho que as pessoas têm... não é preconceito, eu acho que é falta de informação. E aí é muito fácil você colocar na conta do bilinguismo. O adulto também costuma olhar para a criança a partir do seu ponto de vista. Então, é mais ou menos assim. A Mayra tem uma filha. Aí a dúvida da Mayra é assim, eu coloco na escola bilíngue chinesa ou não coloco? Aí você vai pensar assim, ai, tadinha, ela tem 1 ano e 2 meses e já vai ouvir tudo em chinês? Vou esperar mais um pouquinho. Ou eu vou colocar numa escola em que eles usem só algumas palavras em chinês até ela se acostumar. Não, tem um monte de coisa que ela ouve na primeira língua dela que ela também não entende, ela não tem maturidade cognitiva ainda para entender. Então, do 0 aos 9 meses, por exemplo, a criança está fazendo um trabalho de phonological packaging, ela está simplesmente absorvendo e armazenando os sons da sua língua, e muito daquilo ainda não faz muito sentido para ela. Várias coisas fazem, outras coisas ainda não fazem, e está tudo bem, é assim que ela se desenvolve.
Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Então, o adulto olha para a criança e fala assim, nossa, é tanta coisa para a criança? É tanta coisa para a criança mais ou menos, porque as sinapses da criança nessa fase de desenvolvimento da linguagem, ela está borbulhando. E a sinapse, ela funciona mais ou menos da seguinte maneira, ela se expande, então a criança tem um monte de neurônios prontos para se conectar e ela fazer a sinapse. Por quê? Porque ela precisa aprender a língua, ela precisa entender o mundo, ela precisa perceber o lugar dela naquele espaço. Imagina, você chegou num lugar e você tem que entender só o mundo. É isso que a criança tem que fazer. Então, o aparato cerebral que a criança tem nessa fase é absurdo. Nós não teríamos estrutura para suportar isso hoje, mas a criança tem. E a criança tem, assim, você imagina que tudo isso daqui da criança está borbulhando. E isso tudo aqui está buscando informação da língua. Aí ela vai pegar e fazer assim, isso aqui é minha língua. E ela vai focar nisso daqui. Aí ela vai montando as sinapses e em algum momento aquilo virou a língua dela. Agora, ela tinha isso. Se ela pegar, se por uma acaso ela for exposta às duas línguas, ela vai, ao invés disso, ela vai estar com essa atividade cerebral. Então, ela está preparada para isso. Então, isso é uma dos piores mitos possíveis que a gente pode conceber quando a gente pensa numa criança exposta a duas línguas. Você está dando. Desde quando, Mayra? É só parar para pensar, né? Desde quando menos estímulo cerebral é melhor para o cérebro? Quanto mais estímulo, melhor. Né? Então, as pessoas que acreditam que é demais para você que é adulto. A criança vai tirar isso de letra. A criança está aqui para fazer isso. Né? Não tem não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Professor, agora mudando um pouco de assunto. A gente sabe que o senhor segue para uma corrente de pensamento mais gerativista, certo? Sim. A gente queria que o senhor explicasse melhor um pouco mais sobre a gramática universal e qual é a relação dela com o bilinguismo. Então, é mais ou menos assim, olha, Mayra, isso tem a ver com a concepção de linguagem que a gente usa na pesquisa. Para o gerativista, a gente está preocupado com a questão cognitiva. A gente está interessado no que acontece dentro da caixa preta. Então, é mais ou menos assim, né? Você tem a linguagem daqui para dentro e você tem a linguagem daqui para fora. Tá certo? Que é o social, é o cultural e tudo mais. Que é uma outra área de estudo. Aqui dentro, o enfoque é no cognitivo. Então, o gerativismo é uma teoria cognitivista que tenta investigar, ou procura investigar, ou tem, melhor ainda, tem um programa de investigação sobre como a linguagem está representada na mente do falante. É como se fosse assim, isso daqui é o meu hardware, é o meu computador, e eu tenho um software aqui dentro, que é o software da linguagem. Quais as características desse software? Porque ele já veio na máquina. Então, eu vou ficar fuçando na máquina e eu vou aprender, por exemplo, que se eu quiser mudar a fonte, eu tenho que ir lá selecionar e fazer, eu vou fazendo essas coisas. Mas eu posso determinar também, eu posso dizer assim, aqui está no Times New Roman, mas eu prefiro Garamond, ou eu prefiro Arial. Então, eu vou mudar, eu vou configurar meu computador para Arial, porque eu gosto mais de Arial do que de Times New Roman. Então, esse é o trabalho, é a visão da linguística gerativa, né? Que a gente nasce com uma capacidade inata para o desenvolvimento da linguagem e que está presente no cérebro humano, vem codificado geneticamente. A gente se desenvolve para isso, a gente desenvolve toda a musculatura dessa região do trato vocal para a linguagem. Né? A criança, nos primeiros anos de vida, está ganhando tônus aqui, está aprendendo a controlar, ela faz as representações dos sons e ela tem que achar um jeito de mandar do cérebro para essa região uma forma de reproduzir aquele som que ela armazenou. Percebe que é uma coisa assim, é extremamente complexo. E nós entendemos que isso faz parte do aparato biológico do ser humano. O ser humano tem isso como parte da sua constituição. Né? O ser humano é dotado da linguagem. Então, essa é uma visão gerativista. Primeiro, a gente é dotado disso,
nós chegamos aqui com essa capacidade de adquirir qualquer língua, porque a língua é uma representação da mente humana. Né? A gente usa a mente que nós temos, a nossa mente humana, para conseguir decodificar a linguagem. Então, não interessa se é chinês, se é árabe, se é português ou inglês. Todas essas línguas representam a natureza da mente humana. Então, se elas representam a natureza da mente humana, muito provavelmente todas essas línguas têm muito mais a ver entre si, têm muito mais em comum do que diferença. Então, essa ideia de que não tem, essa língua é mais difícil do que aquela, ou essa língua é impossível de aprender, isso é mito também, né, porque o ser humano é dotado da capacidade de desenvolver qualquer língua. Então, ele pode desenvolver qualquer língua. Essa é a visão gerativista de desenvolvimento da linguagem. A gramática universal representa essa faculdade da linguagem no seu estado inicial. Chama gramática universal porque ela compreende toda a gama de possibilidades que está presente nas línguas do mundo. Por isso que a gente consegue desenvolver qualquer língua. Se você for nascer no Brasil, mas for levada para a China, você vai aprender chinês, você vai falar chinês igual uma chinesa. Não é porque você é brasileira e nunca falou português que você vai ter sotaque de brasileira, porque nasceu aqui. Né? Isso é totalmente parametrizável. As línguas são parametrizáveis. Então, a gente tem essa possibilidade de desenvolver qualquer língua. Então, a gramática universal é isso. É como se a gente tivesse um inventário mental de todas as possibilidades de desenvolvimento linguístico, seja português, inglês, árabe, chinês, a língua que for, e você vai parametrizando essas possibilidades, e aí no final do processo, né, do processo de aquisição, você tem a sua língua 1, a sua primeira língua. Então, quando você chegou aqui e começou a ouvir português, você foi marcando os parâmetros do português. E da mesma forma que eu falei para vocês que a criança tem aquele monte de sinapses, e aí o que ele não usa, a sinapse vai, né, diminuindo, a criança passa pela poda sináptica, ela não usa isso daqui, essas bordas, essa parte que não usou, vai sendo descartada. Né? O nosso sistema mental é bastante econômico. Então, é mais ou menos isso. Você tem a possibilidade para todas as línguas, só que você se especializa nessa língua e o resto você não precisa mais daquilo. Né? A ideia do bilinguismo é que você tem a capacidade para desenvolver tanto essa língua como essa língua ao mesmo tempo. Então, você vai desenvolver os parâmetros da língua 1, os parâmetros da língua 2, o sistema fonológico da língua 1, sistema fonológico da língua 2, e isso tudo, como eu disse antes, faz parte do seu repertório linguístico, faz parte do seu conhecimento linguístico. Então, dentro da perspectiva gerativista, nós somos dotados da aquisição da linguagem, a gente tem a gramática universal que nos permite desenvolver qualquer língua do mundo, inclusive 2 línguas ao mesmo tempo. A questão para o bilíngue consecutivo ou simultâneo é quanto acesso a essa gramática universal, a esse sistema primordial que gera a linguagem, quanto de acesso eu consigo ter a isso. As hipóteses são várias, mas a gente também sabe que tem muita interferência, né, do psicológico, do ambiente, das crenças, valores, ideologias, que tudo isso vai interferir no processo de aquisição de uma segunda língua, quando você é um bilíngue consecutivo. Então, não sei se eu consegui me fazer claro para você, mas é isso, a gramática universal, dentro de um programa gerativista, em relação à aquisição bilíngue e a aquisição de uma segunda língua, depois dos fundamentos da primeira língua estarem estabelecidos. Certo. Eu queria saber se depois do aprendizado da L1, da primeira língua, a criança ainda consegue acessar essa gramática universal, essas outras sinapses para aprender a L2, ou o processo assim se dá de uma forma diferente. Eu sei que o senhor explicou sobre os aprendizes sequenciais e os consecutivos e os simultâneos, mas se ela ainda consegue acessar a sua gramática universal, ou se vai ter uma maior interferência da L1. Depende da idade. Não, sim, para
para as abordagens gerativas em aquisição de L2, o conhecimento da L1, da L2, tem duas fontes principais. A L1, que algumas pessoas chamam de transferência, outros de interferência. Então, independente de como você chamar isso, a gente pode chamar de interação da L1 com a L2. Ou seja, quando você inicia uma L2, o teu ponto de partida é a L1. Você já tem a L1 ali, então você começa da L1. Então, um dos pontos é transferência. O outro ponto é acesso à gramática universal. Então, será que a gente tem acesso àqueles princípios, àqueles parâmetros que a gente não utilizou na língua? Será que eles ainda estão lá disponíveis? Será que eu consigo ativar aquilo para aprender uma segunda língua mais facilmente? Aí, Mayra, você vai ver que tem estudos apontando para que sim, outros estudos apontando para que não. Então, você teria aí mais ou menos para todos os sabores. Você teria teoria para todos os gostos. Uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração, independente da visão, é que se nós temos a gramática universal quando nós iniciamos o processo de aquisição de primeira língua, e isso é uma característica da mente humana, por que a gente deveria acreditar que nós perdemos por completo essa capacidade quando se trata de uma L2? Eu acho que talvez essa é a grande questão, né? Eu acho que é complicado você dizer que não existe mais isso no cérebro. A gente pode pensar que tem muito mais elementos intervenientes que atrapalham, que ajudam, por outro lado, do que se de fato a gente tem acesso à gramática universal. Eu acredito que a gente tenha algum acesso sim à gramática universal. Não é igual aprender a primeira língua, mas a gente tem sim, porque é muito comum ver no aprendiz de L2 conhecimento ou demonstração de conhecimento na ausência da instrução. Ele não aprendeu determinadas coisas, mas ele sabe determinadas coisas na língua. Ele nunca tinha visto determinadas coisas na língua, mas ele sabe daquilo, que é muito parecido com o processo de L1. Como se ele tivesse deduzido. Exatamente. Essa dedução, que é uma relação lógica, é característico do processo de aquisição. E a gente vê isso acontecer em segunda língua, sim. Legal. Professor, quais são as principais diferenças no processo da aquisição da L1 e da L2? Esse input para o aprendizado da L2, ele é tido como organizado, diferenciando-se do input para L2, que já da L1, que a criança falou assim, a criança está com a mãe, está na escola, na creche, aprendendo português, mas na L2 ele é organizado, porque a criança vai para a escola, vai aprender o inglês, a gramática, tudo. Mas no caso das crianças, que aprendem as duas línguas ao mesmo tempo, existe alguma diferença? Alguma diferença entre uma coisa organizada ou uma coisa caótica? Ou é os dois caóticos? Como é que o senhor... Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, Mayra. Não se fosse caótico, mas assim, é desorganizado, porque a criança vai ter um input diverso. A criança vai estar inserida num ambiente bilíngue, por exemplo, um país que se fale duas línguas. Esse aprendizado vai ser organizado ou simplesmente... Então, eu acho que a questão é assim, qual é o ambiente em que o desenvolvimento da linguagem se dá? Se for em ambiente de instrução, em sala de aula, aí sim, a gente tem um input organizado, bonitinho, o presente antes do passado. Não sei por que as pessoas cismam que o presente vem antes do passado. Né? Não sei, não entendi isso, nunca entendi, entendo cada dia menos. Mas as pessoas organizam dessa maneira e eles acham que é do mais fácil para o mais difícil. De novo, né? Por que o presente é mais fácil do que o passado? Não entendo, não faz sentido para mim. Mas é o que tem aí. Isso é uma organização, mas isso é um ambiente instrucional, né? Em sala de aula, com o foco na língua, no desenvolvimento da língua. No caso de crianças bilíngues, estejam elas em ambiente instrucional, que aí seria uma escola bilíngue,
E aí a gente está falando de criança de 1 ano e meio, 2, 3, que não vai aprender o verbo to be, não vai aprender presente antes do passado, ela vai fazer coisas na língua, ela vai ter uma aula de culinária, ela vai ter uma aula sobre a água, ela vai, entendeu? Ela vai ter o lanche dela, a hora do lanche vai ser em inglês, e as pessoas vão cantar musiquinhas e tal, e aí é tudo muito mais natural. Então, acho que a gente tem que diferenciar o ambiente instrucional de Instituto de Idiomas, por exemplo, e um ambiente mais naturalístico, né, que pode ser o ambiente de escola bilíngue, se a língua utilizada no ambiente for uma segunda língua, ou aprendendo em casa com os pais, ou morando em um país em que as duas línguas estão em contato. Então, se for o caso num ambiente naturalístico, muito provavelmente a criança vai exibir características de desenvolvimento de L1 nas duas línguas. Sempre vai ter, Mayra, uma língua mais forte e uma língua mais fraca. Ou porque a criança se expõe mais a ela, ou porque ela prefere ela e se identifica mais, ou porque os pais estimulam mais A e não B. Então, assim, nunca, não é possível que seja, assim, 100% balanceado. Nunca vai ser 100% balanceado. Mas, às vezes, a criança não precisa desse equilíbrio perfeito para desenvolver as duas línguas de forma perfeita. Ela sabe o que fazer com os dados, né? E desde cedo a criança também mostra uma preferência por uma língua ou por outra. É natural isso. Isso é do ser humano. E tudo isso vai impactar no desenvolvimento, sim. Mas no ambiente naturalístico, o input é caótico. Ele é caótico, desorganizado, ele é elíptico, né? Você tem muitas referências ao discurso que se perdem, então você geralmente não tem sentenças totalmente bonitinhas, organizadas, você tem pedaços, fragmentos de sentença, e a criança consegue construir uma gramática completa, apesar de estar em contato com uma linguagem mais fragmentada, caótica, apesar de ouvir passado, presente e futuro junto, né, que está errado, né, porque o fácil mesmo é do presente para o passado e só depois ir para o futuro, né. Isso foi sarcasmo. Professor, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, mas eu queria discutir um pouco sobre os benefícios de uma criança ser bilíngue. Porque o senhor já mencionou que existem muito mais vantagens do que desvantagens. Você acha que o aprendizado bilíngue vai mudar o desempenho da criança em outras atividades escolares, no dia a dia, ou até no desenvolvimento cerebral dela? O que se sabe sobre o tema? Tá. Porque se diz, você aprende uma língua, você ganha mais QI. Isso é verdade? Tipo... Tá. As pessoas falam um monte de coisa. Acho que parte do que as pessoas falam tem a ver com alguma coisa que elas ouviram, ou leram, ou interpretaram direito, mas um dos principais pontos no desenvolvimento bilíngue, do ponto de vista cognitivo, é as funções executivas superiores que eu mencionei, né? Dentre elas, a gente tem o sistema inibitório, que é um sistema interno que a gente tem que nos permite inibir determinada coisa em função de outra. Então, no caso, se você tem duas línguas, você precisa inibir uma das línguas para você utilizar a outra, porque a gente sabe, através de estudos, de mapeamento e acompanhamento cerebral, que o bilíngue, quando ele está falando uma língua, as duas línguas são ativadas. Quando você busca vocabulário, as duas línguas são ativadas. Quando alguém te fala, se eu fizer um teste com você e disser assim, olha, Mayra, eu vou falando umas palavras e eu estiver monitorando o seu cérebro e eu disser assim, caneca, mouse não é português, né? Mas enfim, caneta, sei lá, suporte de celular. Conforme eu vou falando essas palavras, você ativa os dois itens lexicais e você atribui a interpretação para aquele que tem a ver com a língua que você está ouvindo. Da mesma forma, quando você vai falar, e não é incomum, né? Você está conversando com alguém, falando, e de repente falta a palavra na língua que você está usando, mas você lembra na outra. Né? Então, isso acontece o tempo todo. Tem a ver o tempo todo. Isso tem a ver com o sistema inibitório. A gente tem que inibir uma língua para falar outra, porque senão é um caos. Mas as duas estão sempre lá. Quando você tem... é igual a Ruth e a Raquel.
Quando você fala uma, a outra está lá do lado. Quando você fala outra, a outra também está presente. E essa ginástica de você lidar com duas línguas e de falar, não, agora eu tenho que usar tudo nessa língua aqui. Se faltar vocabulário, não posso usar outra. Eu tenho que focar e usar só essa primeira língua aqui. Isso é uma ginástica cerebral muito grande. Essa ginástica cerebral, de fato, traz um aumento de massa cinzenta, mas a gente não tem certeza ainda se isso se traduz em QI maior. O que a gente sabe é que assim, isso cria uma assinatura neural, né? Um neurofisiologista consegue olhar para o cérebro e ver aquela característica no cérebro, isso é visível. A outra questão é esse aumento de massa cinzenta também cria uma reserva cognitiva. Essa reserva cognitiva por exemplo, o que é bastante difundido em bilinguismo é justamente uma reserva que protege ou dá um tempo maior de sobrevida para o bilíngue antes dele manifestar, por exemplo, sintomas de Alzheimer ou de outra doença degenerativa cerebral, né? Parece que a gente ganha aí de 4 a 5 anos. Os estudos mostram de 4 a 5 anos em relação a um monolíngue, por causa dessa ginástica, porque é uma tremenda ginástica. Também tem estudos mostrando que o bilíngue ele parece ter maior competência para lidar com situações adversas e de conflito, porque ele consegue objetivar, uma vez que ele inibe determinadas características. Então, assim, ao invés dele pular de raiva, ele consegue segurar, inibir, pensar, analisar. Então, há ganhos nesse domínio, efetivamente, que a gente sabe. Poxa, muito interessante. Bastante é bem interessante. Tem alguns estudos também, Mayra, que mostram que o bilíngue tende a lidar com o diferente de forma mais natural, porque ele já tem duas línguas, entendeu? Então ele já sabe que pode ser A e pode ser B. Então se aparece um C, tem um C também. Né, isso faz bastante sentido se você pensar linguisticamente, porque você adquirir duas línguas implica você ter um certo grau de biculturalidade, né? Você tem dois sistemas, inclusive, culturais. Você não consegue dissociar completamente a língua da cultura que usa aquela língua. Então, isso te dá uma maleabilidade maior. E, junto com toda essa ginástica cerebral que eu falei para você, eles deveriam ser seres mais flexíveis. A gente já fica se achando, porque é bilíngue e que tem mais vontade. É verdade. Bom, professor, o senhor gostaria de comentar mais alguma coisa? Gostaria de fazer um adendo, algo que você gostaria de falar? Sim. Só para finalizar, eu esqueci de falar em uma das perguntas que você me fez, acho que era aquela sobre a criança, o adulto achar que é demais para a criança e tal, mas eu faço observação de crianças, né? Eu coleto dados de crianças em uma escola bilíngue. Então, algumas crianças eu sigo, porque eu preciso registrar o desenvolvimento delas, faz parte da minha pesquisa isso. E nessas incursões, eu tive contato com uma menininha de 3 anos que algumas coordenadoras na escola achavam que ela tinha algum problema desenvolvimental, ou imaginavam que talvez ela pudesse estar no espectro autista, e eu observei uma aula que essa menina estava aí, e ela não me pareceu, porque ela era assim, muito sociável e conversava com todo mundo e tal. Mas às vezes ela ignorava as pessoas completamente, quando chamavam ela e tal. Aí passou. 6 meses depois, em uma outra visita na escola, uma coordenadora disse para mim que a menina tinha sido diagnosticada surda, que ela era surda, ela não ouvia. E é por isso que quando as pessoas chamavam, se ela não via, ela não respondia. E isso pode ser um sinalizador de várias coisas.
também da surdez, mas assim, ninguém pensou na época. E o interessante é que essa menina, ela interagia com todo mundo, ela já falava algumas coisas. A hipótese do médico é que ela deve ter perdido, que primeiro ela ouvia e por algum motivo ela deixou de ouvir, porque ela chegou a desenvolver determinados sons e coisas, então ela falava um pouco, né? Mas o ponto principal, Mayra, é que, sabe como ela se comunicava com as pessoas? Ela fazia leitura labial nas duas línguas. Agora, se você parar e pensar, uma menininha de 3 anos, surda, cheia de alegria e interação com todo mundo, que aprendeu aos 3 anos de idade a fazer leitura labial nas duas línguas a ponto de enganar professor, pai, mãe, que todas essas pessoas demoraram para perceber que ela era surda, eu deixo aqui a seguinte provocação. Será mesmo que menos é melhor para a criança, menos estímulo é melhor? Porque essa menina, em face a todo esse estímulo, aprendeu a fazer leitura labial em duas línguas, só isso. Só isso, e leitura labial é coisa extremamente difícil, não é? Muito difícil, muito difícil. Mas é o que eu estou te falando, a gente não sabe a capacidade disso daqui que a criança tem. Realmente. Muito interessante, professor. Bom, esse é o fim do episódio. A gente agradece muito, professor. Espero que o senhor tenha gostado, que todo mundo que esteja ouvindo tenha gostado. Agradecemos em todo o nome do grupo do PET Letras, da UFPE. E aquelas mensagens, né? Caso você esteja vendo o podcast através do YouTube, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhem com seus amigos, continuem nos acompanhando. E vai vir muito conteúdo muito legal por aí, certo? Muito obrigada, gente. Obrigado, Mayra. Obrigado pelo convite. Forte língua, racha o corpo, joga pro